Está praticamente aprovado o primeiro conjunto de projetos do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o Plano de Resgate Americano, que inclui quase 500 bilhões de dólares para impulsionar vacinação e 1 trilhão em alívio direto às famílias. Enquanto isso, aqui no Brasil, o governo Jair Bolsonaro e seu ministro da Economia, Paulo Guedes, se atrapalham na compra de vacinas. Tardeiam em aprovar o retorno do auxílio emergencial e outras medidas econômicas de ajuda a micro e pequenas empresas e aos estados e municípios, insistindo na aprovação de reformas econômicas neoliberais pelo Congresso Nacional, como a PEC emergencial. Socorro econômico na pandemia, porque Biden solta pacote econômico trilionário enquanto Bolsonaro sabota vacina. Economia é fácil. Para aprofundar a questão, vamos agora à entrevista com Fábio Bosco, da Setorial Internacional da CESP Condutas, Central Sindical e Popular, e participou conosco, do bate-papo, a Thaís Rabelo. O Fábio analisou as diferenças de abordagem entre o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de seu antecessor, Donald Trump, e a diferença de estratégias adotadas lá, com a aqui efetuadas pelo governo Jair Bolsonaro, e se as medidas de Biden resolverão a possível maior queda econômica da história dos Estados Unidos, como também quais são os efeitos na economia do mundo todo diante dessa crise, que talvez seja uma das maiores crises humanitárias desde a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá, o bate-papo com Fábio Bosco. Fábio, para a gente começar a conversar, queria que você falasse um pouco qual que é a diferença do programa econômico do Biden e do Trump, né? Qual a inflexão que veio a partir das eleições a gente sabe, né? O Trump tinha toda aquela cara lá de direita populista, mas na economia, no auxílio aos cidadãos nessa fase de pandemia, qual que é a diferença entre eles? Você pode comentar um pouquinho sobre isso? Então, Thaís, olha, tanto o Trump como o Biden, eles são representantes da classe capitalista americana, que é a mais poderosa do mundo, né? Agora, eles se vinculavam a setores diferentes, né? O Trump, ele se ligou a setores da economia setores da economia que estavam mais ligados à economia interna ou também à velha indústria do petróleo, empreiteiras. Então, isso fazia com que ele desenvolvesse uma política econômica um pouco diferente do que o Biden está se propondo agora, ou que existia antes do Trump, que está mais ligada à globalização e às empresas que se beneficiam da globalização, né? Como, por exemplo, as empresas de tecnologia, que é um setor bastante importante da economia americana. Apesar desses vínculos diferentes, que fazem com que eles tenham algumas políticas diferentes, não todas, tá? Algumas políticas diferentes, por exemplo, com relação às políticas com relação ao clima, né? O Trump, ele tinha uma política de apoiar as empresas que estão entre as principais destruidores da natureza que nós temos no mundo, né? O Biden já está ligado a um outro setor capitalista que vê uma outra forma de fazer muito dinheiro, né? Evitando essa destruição na escala atual, não é que vai parar de destruir. Então, eles vão se vinculando a grupos diferentes e, por isso, por exemplo, o Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e o Biden recolocou, porque eles se vinculam a setores diferentes. Mas é importante a gente prestar atenção, nós somos trabalhadores, né? Os dois, tanto Trump como o Biden, eles operam contra a classe trabalhadora dos Estados Unidos e a nível internacional, né? São dois representantes da classe capitalista. Então, eles têm algumas diferenças, mas tem coisas em comum, por exemplo, o enfrentamento com a China, né?
Hoje tem um conflito importante entre os Estados Unidos e a China, que não tem a ver apenas com comércio, mas tem a ver principalmente com o domínio das novas tecnologias que tendem a ser hegemônicas no mundo, né? Quem que vai dominar essas tecnologias? Tem uma disputa em torno ao 5G e outras. Essa disputa o Trump estava fazendo, e o Biden vai continuar no mesmo trilho. Então, isso, por exemplo, é um ponto muito incomum, que é, em última instância, a defesa da hegemonia americana, que anda bastante abalada. Legal. E sobre, você acha que faria diferença ter a eleição do Trump para o auxílio econômico, para esse plano bilionário que eles estão fazendo agora de auxílio econômico para os trabalhadores? Teria alguma diferença na parte econômica do plano de combate à crise gerada a partir da pandemia? Ou isso é mais ou menos similar? Então, olha, o plano, esses pacotes trilionários de ajuda econômica, tanto que houve no ano passado como o que recentemente foi votado, eles têm como objetivo principal salvar as empresas. Por quê? Olha só você, no ano passado, a crise econômica pela qual passaram os Estados Unidos passou o mundo inteiro, né? Estamos mergulhados nela ainda. É a maior crise desde 1929. Então, hoje por hoje, das 3 mil maiores empresas dos Estados Unidos, 20% não tem o bastante para pagar as suas dívidas e se manter. Então, ela depende da ajuda do Estado, certo? Se o Estado não prover essa ajuda, tem uma quebradeira, uma onda de falências que pode arrastar, inclusive, outras empresas. Então, o pacote, o objetivo dele principal é esse salvamento do capitalismo americano. Parte desse salvamento é que vem subsídios para as pessoas da classe trabalhadora, né? Que ganham menos também vão receber subsídio. Receberam ano passado, subsídio muito econômico, né? Esse ano, agora, nesse pacote, ele vai ser um pouco maior, né? Eles tinham recebido $600, vão receber mais 1.400, mas o objetivo não é salvar a classe trabalhadora, o objetivo é salvar as empresas e o funcionamento do sistema capitalista, né? Esse é o objetivo desses grandes pacotes. E vários países do mundo também estão repetindo essa política, né? Ou seja, é o Estado intervindo diretamente para buscar salvar, né, essas empresas. Agora, deixa eu falar uma coisa. A crise, né, ela, no ano pico dela, né, o momento que ela foi mais intensa foi o segundo trimestre do ano passado. A economia americana encolheu 9,5%. Né? Isso daí são índices de depressão econômica. Só que as empresas não são afetadas da mesma forma. Tem empresas que estão nadando de braçada. Você, Thaís, você lembra quando estava tendo a luta dos metroviários para renovar o acordo coletivo? A Rede Globo entrevistou um dirigente metroviário, o nosso amigo Altino, e perguntou para ele: puxa, Altino, mas vocês estão aqui no meio da crise querendo manter direitos? E aí o Altino devolveu: pô, mas as grandes empresas estão fazendo um monte de dinheiro, por que vocês querem que os trabalhadores abram mão dos poucos direitos que foram arrancados ao longo de muitos anos de muita luta? Então, nos Estados Unidos também tem empresas que estão fazendo muito dinheiro. Algumas são óbvias, né? Por exemplo, as farmacêuticas, né? Com as vacinas, o comércio eletrônico, né? Que tem uma gigante que é a Amazon, que se tornou, cujo dono se tornou o homem mais rico do mundo. Os bancos sempre, né? Os bancos estão sempre por cima, as empresas de tecnologia. Então, essas empresas estão fazendo muito dinheiro, né? Mas o conjunto das empresas, existe um estudo de um economista marxista chamado Michael Roberts, que aponta que no ano passado, nos países centrais, né, houve uma queda da taxa de lucro das empresas em torno a 15%. Então, tem uma baixa geral, né? Mas tem empresas que mesmo nessa crise estão nadando de braçada, estão muito bem, e tem outras que estão sofrendo, e aí entra o Estado americano com esses subsídios milionários para salvar essas empresas.
gente entender as comparações, né? Semana passada a gente fez um programa aqui sobre a PEC emergencial. O Zanata veio aqui, a gente entrevistou ele explicou para a gente né, que a PEC emergencial, por mais que tenha um auxílio emergencial rebaixado aí de R$ 250, mas ela programa todo um ajuste fiscal para diminuir os gastos do governo com a população, né, com os serviços públicos, e assim vai num sentido bastante oposto do sentido do Biden, que é de colocar mais dinheiro na economia, me parece. E daí eu queria que você tentasse, eu sei que é muita coisa, mas tentasse comparar um pouco por que essa diferença de estratégia entre o Bolsonaro e o governo americano nesse caso? E também nesse enfrentamento de o Bolsonaro aqui insistindo em manter tudo aberto, lá o Trump até falava em manter tudo aberto, mas com muito menos ênfase, um pouco menos de ingrediente de maluquice aí do que o Bolsonaro. Então, assim, o que explica essa diferença estratégica? Olha, nós temos que ver que os Estados Unidos têm a maior economia do mundo, né? É o principal país imperialista, alguma coisa ao redor de 20% da economia internacional está nos Estados Unidos. O Brasil é um país semicolonial, grande, né? Tem uma economia importante, mas ele deve ser uns 3% aí da economia mundial, 2%, nem sei, algo por aí, é pequeno, relativamente aos Estados Unidos. Então, os países imperialistas, eles vão operar políticas diferenciadas com relação aos países dominados, né? Nós estamos entre os países dominados. Então, os países imperialistas, o que acontece? Eles têm políticas que são diferenciadas, né? Talvez o melhor exemplo seja a compra das vacinas. O Trump, mesmo sendo um negacionista, ele comprou mais vacinas do que seria o necessário para vacinar toda a população americana, né? Enquanto o Bolsonaro se recusou a comprar, no final ele se apropriou, né, das vacinas que foram negociadas aqui a partir do Instituto Butantan. Por quê? É a lógica de um país imperialista que enxerga que para a economia se recuperar, para que os poderosos façam dinheiro, é preciso superar a pandemia. É preciso que haja, para a economia funcionar, uma situação em que a pandemia esteja controlada, né? E a vacina é chave nessa questão. O Bolsonaro é um dirigente de um país dominado, né? O Bolsonaro, ele não está nem aí. Ele partiu de uma lógica de que deixa a contaminação caminhar, a contaminação se expande, aí a gente vai atingir a imunidade de rebanho através do andamento da contaminação. Só que no meio do caminho nós estamos onde nós estamos hoje, né? Uma pandemia totalmente fora do controle, à beira do colapso nos hospitais, e isso atrapalha a economia. Olha só vocês, aqui no estado de São Paulo, o governador Dória decretou a fase vermelha, que a gente sabe que é um lockdown meia boca, ele mantém funcionando a maior parte da economia, ele mantém as indústrias abertas, ele quer manter as escolas, agora a justiça hoje mandou fechar, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Então ele mantém um pedaço da economia aberta, mas um pedaço fecha, então a economia ela acaba indo para a recessão, indo em direção à depressão. Então a diferença de um dirigente num país imperialista que manda no mundo, ele tem que ver como é que ele vai garantir esse domínio, como é que ele vai garantir que as empresas continuem ganhando dinheiro. E o país subordinado, Bolsonaro, ele não tem a ver com isso. Ele tem a ver como é que ele vai se subordinar a esse país que manda, que é os Estados Unidos, e dizer amém, né? E para a população, a política dele com relação às vacinas foi um desastre, inclusive para os setores econômicos brasileiros. Então, eu acho que a diferença entre eles, apesar que ambos são negacionistas, é que um manda e o outro obedece, né? É uma diferença bem sintética, né? Explica bastante. Não, só para aprofundar um pouco, porque assim, você mesmo citou o Michael Roberts aí, que ele, né, já
está analisando a crise desde 2008, e tinha uma dificuldade estrutural do capitalismo de se recompor anterior à crise. Com a crise, essa dificuldade em aumentar a taxa de lucro só aumentou, só piorou, só se agudizou. Daí, dentro disso, eu queria entender, assim, o que mudou nesse cenário de pandemia? Esses auxílios econômicos todos que o governo americano e outros governos de países imperialistas estão fazendo, eles conseguem superar essa crise mais estrutural, anterior à pandemia? Ou estamos na mesma? Vai agudizar a crise, porque tem liberais que falam que, por tanto dinheiro na economia, pode desencadear a inflação, um monte de coisa. Como que você vê esse processo? Então, para ter uma recuperação estrutural, seria necessário para os capitalistas arrancar mais do que eles arrancam hoje da classe trabalhadora. Isso sim levaria a uma recuperação das taxas de lucro e poderia levar a um novo momento, né, que sempre dura alguns poucos anos, tá? Mas de desenvolvimento econômico e tal. Então, isso daí seria uma solução estrutural. O que opera nessa direção? Por exemplo, se surgir o 5G, se houver mudança na matriz energética, e a gente tiver esse carro aí que estão falando, movido a energia elétrica e autônomo, sem ninguém precisar dirigir, isso pode levar, né, a novos níveis de investimento e desenvolvimento capitalista, né? Isso seria o estrutural. Onde entra o pacote econômico? O pacote econômico é um remendo, é um remédio. Ele não cura, ele ameniza. Então, fruto dessas intervenções estatais, o que aconteceu é que a economia americana, ela está se recuperando, ela não chegou ao ponto do que estava antes da pandemia, certo? Então, o pacote econômico, ele ajuda a salvar as empresas, é real isso daí. Mas ele não resolve esse problema mais estrutural de queda na taxa de lucros, que acaba fazendo com que as empresas não invistam na produção, dirijam seus recursos para especulação, e aí criam bolhas, né, inflam as bolsas, criptomoedas, enfim, prepara novos desastres, né? Mas ele, no imediato, ele salva, né? Ele mantém as empresas. Então, para você ter uma ideia, o ano passado, o PIB dos Estados Unidos ficou negativo em 3,5%, né? Ou seja, ele não conseguiu recuperar o que tinha antes da pandemia, o mesmo nível econômico. Esse ano, não sei se vai chegar aos 3,5% e recupere tudo, pode até ser. Isso não está estabelecido a priori, nós temos que acompanhar. O mais provável é que essa recuperação econômica, mesmo com essas ajudas trilionárias, ela enfrenta tantos obstáculos que ela vai ser difícil, ela vai ser lenta, ela vai ser doída, digamos assim. Por quê? Quais problemas que se enfrenta, né? Porque faz sentido, né? Pô, você põe um monte de dinheiro lá, como é que não começa a funcionar tudo normal, né? O primeiro, imponderável, é o que vai acontecer com a pandemia. Nós estamos vendo isso aqui no Brasil. Surgiu uma cepa nova, né? Essa proliferação da pandemia sem controle acaba gerando variantes que vão superando obstáculos para poder se expandir mais. Aí fica a pergunta, o que vai acontecer nos Estados Unidos? Será que eles vão conseguir, com essa campanha de vacinação que eles estão fazendo, já vacinaram uns 15% da população, estão chegando nos 20%. Será que eles vão conseguir dar conta e resolver o problema da pandemia? Será que vai surgir uma nova cepa? Tem uma nova cepa em Nova York, né? Vai expandir isso daí? Não vai? Então, é um imponderável, ninguém sabe, né? Na verdade, a pandemia, a nível mundial, ela ainda está fora de controle, por mais que existam analistas que falam que ela está melhorando, está amenizando. Outro problema importante, esse conflito China e Estados Unidos, é um problema que afeta a economia internacional. Como é que você vai resolver isso? O endividamento do Estado americano. Hoje, o endividamento do Estado americano
é 110% do PIB, ou seja, eles devem mais do que todo o país junto é capaz de produzir em um ano. Como é que vai resolver isso? Os economistas, muitos economistas falam, os Estados Unidos não tem problema porque eles imprimem dinheiro, né? Como eles têm a economia dominante, eles têm a moeda mais forte, eles emitem papéis e papel moeda e vão levando para frente, né? Mas isso não é sustentável, né? O problema das bolhas financeiras que geram essas supervalorizações nas bolsas de valores. Olha só, as empresas estão perdendo dinheiro e como é que as bolsas estão subindo? Porque tem um direcionamento de capitais para o capital especulativo. Tudo isso são problemas, né? São dificuldades, são limitadores. E vou dizer mais uma coisa, viu, Thaís? Quando a gente fala de economia, a gente sempre tem que prestar atenção que economia para os capitalistas é uma coisa e para nós, que somos trabalhadores e trabalhadoras, é uma outra coisa, né? A situação econômica da população trabalhadora nos Estados Unidos e em todo o mundo, ela piorou muito. Ela piorou muito durante a pandemia. Então, o desemprego disparou, ele se multiplicou. O nível salarial do que está voltando, você vai encontrando empregos mais precários, pior remunerados, com menos direitos, né? Então, essa situação que se junta com... Porque, olha só, o endividamento do Estado, como é que eles vão resolver? Já vou contar para você, tá? Corte das verbas para educação, corte das verbas para saúde, corte de verbas para moradia popular. Essa fórmula é igual no mundo inteiro. E aí, o que acontece com a classe trabalhadora? A classe trabalhadora, vou te dizer, quando a pandemia ficar um pouco melhor, um pouco mais controlada, ela vai brigar para tentar sobreviver. Ela não tem outra saída, né? E nos Estados Unidos, né, é importante a gente ver isso. Durante o governo Trump, houveram grandes lutas. Houveram lutas de trabalhadores, teve as greves de professores em vários estados, que acabam enfrentando o corte de verbas para educação. Teve a greve de um mês de 48 mil operários da General Motors, que enfrenta esses cortes de direitos que foram implementados nos últimos anos nos acordos coletivos dos trabalhadores americanos. A gente teve, logo no início do governo Trump, aquela maravilhosa onda de mobilizações das mulheres, 5 milhões em 400 cidades. E no fechamento do governo Trump, o que foi digamos assim, o golpe de misericórdia no governo dele, que foi as mobilizações em torno à justiça para George Floyd, né? Que levou uma bandeira contra o racismo, contra a violência policial, e acabou levando a uma derrota muito importante do Trump nos grandes centros. Então, esse fator que a gente podia chamar aqui de luta de classes é um outro fator imponderável, porque se a classe trabalhadora entrar em movimento para tentar viver como ela vivia antes da pandemia, ela pode mudar o mundo. Então, todos esse conjunto de fatores que eu te falei, né, são todos elementos que não dá para você dizer hoje se os pacotes que eles estão fazendo, trilionários, e podem fazer novos, se eles vão conseguir resolver essa equação. Eu diria para você que vai ser bem difícil, bem difícil. E eu desconfio que essa classe trabalhadora ela vai se mexer. Ela não concorda em viver pior do que ela vivia antes, entende? Nos grandes centros dos Estados Unidos, a maioria das pessoas já acredita que a nova geração vai viver pior que a anterior e que a futura geração vai viver pior que a atual. Essa falta de expectativa, né, que o sonho americano da pessoa poder ter sua casa, seu carro, seu emprego, né, essa situação mostra que as ilusões do sonho americano estão se esvaindo. E isso acaba empurrando as pessoas a pensarem alternativas, né? Quem são essas pessoas? Em particular, a juventude trabalhadora.
essa juventude que está concentrada em muitas grandes cidades, ela está brigando. E ela está brigando por vários temas, né? Você vê, nas grandes cidades americanas, as lutas contra o racismo, contra o machismo, pelo direito dos LGBTs, são lutas muito poderosas, que ganharam corações e mentes da maioria nessas cidades. Essas lutas contra a opressão, elas se misturam com a luta contra a exploração, né? Então, o que eu vejo aqui, eu queria deixar essa mensagem para os nossos ouvintes, é que, hoje por hoje, existe uma recuperação da economia americana. O pacote, ele ajuda ela, ele não resolve esses problemas estruturais que a Thaís estava se referindo, que vinham de antes da pandemia, ele não vai resolver isso. Agora, ele vai enfrentar várias questões muito importantes, tanto a nível da economia, como a nível da competição entre as empresas, entre os estados, e particularmente essa situação da classe trabalhadora. Essa classe trabalhadora vai aceitar a piora da sua vida quieta, né? E eu acho que não vai. Tomara que não seja assim. Tomara que não, mas acho que é isso, é um ótimo lugar para a gente terminar. Queria agradecer muito a presença do Fabinho, com certeza essa análise toda que ele compartilhou com a gente aqui ajuda a gente a entender todas as notícias que forem chegando, os novos desdobramentos da luta de classes. Comentário no vídeo desta edição no Facebook ou no YouTube. Você sabe que também pode nos acompanhar ouvindo o streaming, transmitindo no site da Rádio Censura Livre, não é? www.clwebradio.com ou apps de rádio online. Mande também uma mensagem para o WhatsApp da emissora 21 96553 8908. Vou repetir: 21 96553 8908. Ou um novo e-mail da emissora, contato clweb@clwebradio.com.